pessoas têm em termos de inteligência hoje. E lá no comecinho do podcast, você falou, Andrei, sobre a questão do sono. Uhum. E eu tive um comandante, um dos primeiros que eu tive no Exército, na verdade foi o primeiro, que ele era primeiro de turma, e ele deu uma palestra específica sobre a maneira como ele estudava. E ele dizia, olha, eu gosto de estudar, eu vou dormir, para acordar bem para a prova, eu só levanto o resumo, porque ele falava que o conhecimento era como uma tora de madeira que cai na água, ele afunda, ele falava, daí eu durmo, o negócio quando eu acordo tá lá, bem na superfície para eu poder utilizar. É mais ou menos uma analogia válida essa? Tá certíssimo. Isso aí é um outro ponto muito subestimado, que é o sono, né? E quanto que um adulto precisa dormir? Pelo menos 7 horas. E aí você passa, muita gente acha que o sono do cérebro desliga. Não desliga, ele está super ativo. Você passa por várias etapas importantes para você. O seu cérebro meio vai consolidar as memórias, faz uma limpa, isso aqui não é importante, isso aqui é importante. E, inclusive, isso é excelente para a criatividade também. Tem vários trabalhos legais mostrando isso. Você fazer uma pausa, relaxar. E o sono, de um modo geral, o soneca, o sono, são fundamentais para o processo de aprendizado. É por isso que, às vezes, você está lá tentando resolver um problema. Tá, não estou entendendo, não sei o que lá. Aí você dá uma pausa ou vai dormir, depois a solução aparece magicamente. Foi o seu cérebro fazendo uma limpa ali nas informações, isso aqui que é importante. E às vezes ele junta informações que você não estava conseguindo juntar acordado. E aí você acorda com a solução vem fácil na cabeça, então tá certíssimo o seu comandante. E os sonhos também têm esse papel, né? Porque Freud, por exemplo, achava que os sonhos eles tinham algum significado oculto, né? Que eles eram revelações, que enfim, você podia interpretar aquilo, você podia chegar a alguma conclusão mágica, especial, etc. Hoje a gente sabe que não, né? Mas que eles têm um papel importante, né? Na consolidação. Se tivesse, eu tava grávida, eu já tinha 10 milhões de filhos, porque todo dia alguém sonha que eu tô grávida. Você tá grávida. Né? Se fosse premonição, se fosse alguma coisa assim. Ou um significado, né? Que como se dizia antigamente, se sonhar com dente é morte, se sonhar com... Óbvio que a gente sabe que isso hoje não faz nenhum sentido, né? Do ponto de vista da ciência. Que bom. Mas, que bom. Mas tem um papel importante, né? Os sonhos aí na consolidação, né? Do aprendizado, na questão das memórias, na organização, né? Daquilo ali que aconteceu durante o dia, que vem acontecendo com você. E as pausas que também são fundamentais, né? São pequenos soninhos ali, entre aspas, né? A gente tem dentro da terapia cognitiva o que a gente chama de técnica Pomodoro, né? Para o aprendizado, que é uma técnica bem conhecida, enfim. Que você estuda 25 minutos, né? E aí você bota um relógio, um despertador, enfim, né? Para fazer uma pausa e depois retomar, né? Então, 25 minutos seria um tempo ali em que você consegue se manter concentrado, em que você consegue se manter ativo ali, para depois você dar uma pausa e, depois de um tempo, retomar de novo. Tem um livro... Nossa, tem um tempo já que eu vi esse livro. Eu não li ele inteiro, não tive tempo. Mas entre os vários livros que eu ganho, eu costumo dar uma folhada em alguns. E aí fica na minha lista interminável de leituras, que eu vou precisar de uns 200 anos para conseguir ler tudo. Se a lista não crescer, né? E não para de chegar o livro lá em casa. Se a lista não crescer. Mas é um livro de um brasileiro, inclusive. Se eu não me engano, o nome é O Oráculo da Noite. E eu achei... Siddhartha Ribeiro. Isso. Eu achei bem interessante, porque eu ganhei esse livro numa época de um seguidor que ele falou, Bruno... Troque o milagre da manhã pelo oráculo da noite. Ele me mostrou que era sobre a importância do sonho. Eu não vou lembrar exatamente o nome do camarada, mas teve um cara durante a Revolução Industrial que ele estava com um problema para criar uma nova espécie de tear. Ele não sabia como que o fio ia entrar na agulha, não estava conseguindo resolver. Aí ele foi dormir, ele sonhou com uma tribo de indígenas, e as lanças dos guerreiros da tribo tinham um buraco na frente na lança. E naquela época você colocava a linha no buraco, na parte de trás da agulha. Daí ele falou, isso é inverter a posição do buraco. E deu certo, ele criou um tear mecânico tendo uma resposta através de um sonho. Ficou tentando resolver, foi dormir e acordou com a solução. Legal. Eu ia até comentar dele, eventualmente vocês podem até convidar ele para vir aqui, porque ele defende essa hipótese. A gente não sabe ao certo que quando a gente está sonhando, o cérebro está trabalhando de uma forma bem diferente. Como? Ele está juntando peças que você não iria juntar se você tivesse acordado. E isso é legal para você ter ideias novas. E ele defende que existe também uma possibilidade do cérebro estar tentando prever possibilidades, isso é uma hipótese, improváveis, coisas improváveis de acontecer. E aí, na hora que você acorda, você pode usar isso a seu favor. Pô, se acontecesse isso, eu me sentia assim, assim, assado. E tem a fase do sono que acontece o sonho, parece que ela é fundamental para o aprendizado emocional. Isso. Muito legal, assim. Então, os trabalhos mostrando que você põe as pessoas para assistir um filme de terror.
Aí uma delas você bloqueia essa fase e na outra deixa. Depois, elas acompanhando num diáriozinho as pessoas por 2 semanas, as pessoas que ficaram sem a fase do sonho, elas tendem a lembrar mais do filme de terror, pensamento intrusivo, né? Lembra mais, tem uma resposta negativa em relação àquilo, em relação às que dormiram do jeito que Certo, deveria. do Parece jeito que o certo. sonho é importante para o seu cérebro aprender a lidar com episódios com emoção muito forte. Por exemplo, um trauma, super importante. Sim. Que legal. Então, assim, de fato, são várias etapas. É lindo, assim, né, a ciência. São várias etapas do sonho, cada uma contribui de uma forma diferente. E se você avacalha alguma das etapas, você vai avacalhar o aprendizado, algum tipo de aprendizado. Alguma coisa não vai funcionar direito no dia seguinte e tudo mais. Hoje que as pessoas estão dormindo menos, elas estão, então, prejudicando esse processo de aprendizado. Com certeza. E as questões emocionais também, Eu né? ia dizer, Assim, tudo, né? tudo. Porque aí também não emagrece. Safados não dormem, É. eu fico indignada. E as questões emocionais também, né? Assim, existe um aumento de ansiedade, né? Existe uma questão mais tristeza, a questão dos traumas, né? Que a gente trata hoje dentro de uma psicologia mais científica, né? Como o TEPT, né? Como o estresse pós-traumático, enfim. Que é essencial. Então, se você passou por uma situação de um trauma grande, né? Um assalto, um sequestro, etc. O que acontece é que as pessoas têm essa dificuldade de dormir, né? Logo depois desse processo, que é natural. Mas aí, por isso, a intervenção, né, de profissionais da área da saúde mental é tão importante nesse momento, porque daí você vai conseguir estabilizar minimamente ali para que aquela pessoa possa dormir, possa processar aquela informação e evitar a formação de um TEPT lá na frente, né? De um transtorno do estresse pós-traumático mesmo, né? Então, os estudos, assim, eles têm avançado de maneira significativa. No senso comum, a gente acredita que falar sobre o trauma, falar sobre o que aconteceu vai ajudar, né? Vai melhorar. Mas os estudos têm mostrado, por exemplo, que se você foi assaltado hoje, a melhor opção não é falar sobre aquele trauma hoje. É dormir, é esperar, né? É deixar passar uma semana, é deixar passar 15 dias, porque aquilo vai estar melhor que interessante. processado no seu cérebro. E aí sim, depois você vai poder falar sobre aquilo de uma maneira mais tranquila, né? E as pessoas que elas falam na sequência, elas acabam aumentando o risco de desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático.